Alza tu voz y canta. Solamente a ti cantamos, Señor. Solamente a Él le damos alabanza. Para o meu intérprete, Sebastian Neves. Marcelo Neves. And I want you to give him a big hand clap because it's not easy to do that. Eu quero uns aplausos para ele, porque não é fácil fazer a interpretação, não é fácil fazer a tradução. Amen. Amen. Que Deus seja louvado. Amen. Que Deus seja louvado. Ele me deu o dom dos idiomas e que Ele seja glorificado nas nossas vidas. Hallelujah. I feel like that I need to apologize for yesterday. Eu sinto assim a vontade de me desculpar pelo dia de ontem. In my zeal to show gratitude to the Holy Spirit. No meu zelo para mostrar gratidão para o Espírito Santo, I allowed clapping to go on eu permiti que os aplausos continuassem without remembering that it could disturb the neighbors sitting beside the people. sem me lembrar que isso poderia perturbar as pessoas que estavam ao lado daquelas que estavam aplaudindo. So please forgive me. Por favor, me perdoem. Amen. Amém. Now let's get into the presence again with worship. Vamos entrar na presença do Senhor com adoração. Let's express how much we love the Holy Spirit for coming here. Vamos expressar o quanto que nós amamos o Espírito Santo por estar aqui conosco. Because when we enter into corporate worship, Porque quando nós entramos em adoração profunda, without someone leading or someone doing the worship, sem que alguém esteja liderando, sem que alguém esteja fazendo a adoração, you start to get a personal witness from the Holy Ghost. você começa a ter um testemunho pessoal do Espírito Santo dentro de você. And I might be saying one thing, Eu posso estar dizendo uma coisa, but because you've entered in worship, mas quando você entra na adoração, the Holy Spirit will speak to you in your language. o Espírito Santo, ele fala para você na sua própria língua. He'll unlock things that you can understand because you intimately worshiped Him. Não, há coisas que só você pode entender quando você entra numa adoração íntima ao Espírito Santo. You understand? Vocês entendem? So let's stand Vamos ficar de pé and let's just begin to sing to Him from the depths of your heart. e das profundezas do nosso coração, vamos cantar para Ele. In any language that the Holy Spirit has given you. Não importa a língua que o Espírito Santo te deu, He understands all languages. Ele entende todas as línguas. So when you come to Him from the depths of your heart, expressing your love, Quando você vem diante dele, expressando a ti mesmo das profundezas do teu coração, you'll actually sound much better than you think you do. verdadeiramente você se expressa muito melhor para o Espírito Santo do que aquilo que você pensa. Because your heart is the one making melody to Him. Porque é o teu coração que está fazendo você se aproximar dele. So we love you, Lord. Nós te We amamos, worship Senhor, you. de todo o coração. We Te adoramos. glorify you today. Nós te glorificamos, Senhor. With every part of our being, Lord. Oh, Senhor, como é doce We te adorar. sing to you. Cantamos ao Senhor. We ask for the new song, Lord. Te pedimos por uma nova Give us canção. a new song to sing to you. Uma nova canção, Senhor. We worship you, Lord. Te adoramos. Te We adoramos, glorify you. Te glorificamos. Be satisfied with our worship, Lord. Recebe, Senhor, a nossa Let us adoração. please you today. Vamos te agradar, Senhor. Holy Spirit, Nós queremos te louvar, we Senhor. adore you. Te adoramos. We bow before you.
nós nos We inclinamos, glorify you, te glorificamos. Jesus. Jesus, Jesus. 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 Undelelelelamos sobre. Kierararararamos sobre sa. Herarodamos tebra. Handebre que se quebró samba. Ne quiere de brasumbre que te brondaba. Handelerelelelamos. Sabra supus. Kalabakata brasata. Shire de broso branda brasata. You must open your mouth and tell him how much you love him. Ponha na tua boca o quanto que você o ama. O Espírito Santo, diga para ele, expresse o seu coração, abra o seu coração. Diga para ele o quanto você o ama. Fale na língua que você tem, que ele entende. Abra o seu coração, abra a sua boca. Bem. Cobra sataba cobra casa. Herede de brosele de bronda brasa. Ne cobra sikiri de bronda braquete bronda bra. Bando bresi quererá. Deixe fluir, deixe fluir. Deixe bresi de Deixe vir das profundezas do teu coração. Deixe fluir. Deixe fluir. Expresse a ele quando você o ama. Quando você o ama. Jesus. Sureranama. Babara sobre se quebranga bacata. Shigere de brosombra sikire de nama. Babara se kire de broda brasetia. Ba subra si de brata brasa. Babara se te broda brekete broso. Marore de brosombra de Hala sambra sempre, abra sempre cobre kiloma. Sile de brasile de branda brasata. Kire de namo sambra sile de branda. Shigire de brasile de namo sile de brasa. Abra sile de namo Babra sobrebata, besha babasi, sokotombo sutama, sia. Kia. Ho. Shirasu.
Chiraramasa. Barosetibu sutireha. Arebu shirederinamambrasatan. Bambrasetibrasitiridinamamondambada. Bobresitiridibasa prasekete. Babrasitiridibраsotobrasatan. Shikiridinamosambresoto. Hold the hand of your neighbor. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Everyone touching someone. Cada tocando a pessoa que está ao seu lado. Não deixe de tocar alguém. Holy Spirit. Espírito Santo. Holy Spirit. Espírito Santo. You are called the Holy Spirit for one reason only. Você é chamado de Espírito Santo por uma razão exclusiva. No other words can describe your beauty. Nenhuma outra palavra pode descrever a tua beleza. I ask for your magnificent presence. Eu clamo pela tua presença magnífica. To touch every person here. Então, toque cada pessoa que está aqui. Not only in their hands, não apenas nas suas mãos, but to the deepest parts of their heart. Mas na parte mais profunda do seu coração. I ask for you to do open heart surgery this afternoon, Master. Eu clamo, mestre, que tu faças cirurgias do coração. Reveal the deep and dark places inside each of us. Revele, Espírito Santo, as partes profundas e mais sombrias do coração de cada de nós hoje à tarde. Illuminate those regions inside of us. Elimine, Espírito Santo, aquelas regiões sombrias dentro do nosso coração. That we will truly be marked forever. Para que a gente seja marcado para sempre. That we will never feel the same way about you again. De tal maneira que nós não nos sintamos da mesma maneira a respeito de ti. Lord, so often we've asked for a touch from you. Oh, Senhor, eu te clamo por toque especial, muito especial de ti. Dentro de cada de nós. But Holy Spirit, we're asking for habitation this afternoon. Nós clamamos a ti, Espírito Santo, para que venha habitar em cada Habitation, Holy Spirit. Habitação faz de cada habitação. And if you agree with that, everyone says amen. Se você concorda com isso, diga de maneira clara, amém. Amen. Hallelujah. You may be seated. Pode sentar. Praise the Lord. Glória a Deus. Thank you, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Holy Spirit. Espírito Santo. Today we're going to touch some very deep, important issues in our life. Hoje nós vamos abordar alguns aspectos importantes da nossa vida. And if you will grab hold of what the Holy Ghost shows you today. E se você agarrar aquilo que está chegando para você nesta tarde, your life will totally change. A tua vida vai mudar completamente. You're going to break chains today. Você vai arrebentar correntes hoje. You're going to destroy a spirit that has robbed you all of your life. Você afastará e destruirá espíritos que querem destruir a tua vida. This spirit is more subtle than the snake in the Garden of Eden. Isto vai ser mais importante, essa destruição, do que aquela serpente que havia entrado no paraíso. This spirit has told you all your life what you can do and what you cannot do. Espíritos enganadores ficam dizendo para você na sua vida o que você pode fazer e o que você não pode fazer. This spirit has controlled you without you even knowing it in most cases. Esse espírito enganador tem perturbado você mais do que você pensa,
mais do que você sabe. And if you will begin to hate it like we have hated it, you will change. E se você começar a detestar e a odiar esse espírito que te atrapalha, que te engana, In the book that my precious apostle has published for me, no livro em que o nosso apóstolo amado publicou em português para mim, the Lord has given me keys to deal with this spirit. o Senhor tem mostrado para mim chaves para lidar com essa espécie de demônio. And these are keys right from the mouth of Jesus. E estas chaves que recebi diretamente da boca do Senhor Jesus. Because he knew that the human being would be controlled by this spirit. Porque ele sabe que muitos de nós somos controlados por esse tipo de espírito. And this spirit is controlling Judaism today. E esse espírito, lamentavelmente, está controlando o judaísmo hoje em dia. It's no accident of what happened this morning when Anna destroyed the myth of the Star of David. Não foi por acaso que a apóstola, a profeta Ana, tocou a história da estrela de Davi na manhã de hoje. Because that's one of the strongholds that this spirit of mammon uses. Essa estrela de Davi é uma das fortalezas que esse espírito usa nos dias de hoje. You see, the church believes that Israel is prospering because of God's blessing. A igreja como um todo acredita na prosperidade de Israel como um todo. They're not prospering because of God's blessing. Eles estão prosperando, os israelenses, não por causa da bênção de Deus. They don't serve the God we serve. Eles não servem o mesmo Deus que nós servimos. You'll see that they're serving the spirit of mammon. Eles estão servindo, na verdade, o espírito de Mamon. And that is what grieves God so greatly. E isso é o que ofende a Deus tão profundamente. And we're going to see, beginning in Matthew chapter 6, how we can be equipped to destroy this spirit in our lives. E nós vamos ver em Mateus capítulo 6 como podemos estar equipados para destruir esse espírito nas nossas vidas. I touched on it briefly the other day when I talked about fasting. Eu toquei brevemente nesse assunto quando nós abordamos o capítulo 6 de Mateus outro dia. We're going to go into it a little bit deeper this afternoon. Mas hoje nós vamos entrar no assunto um pouco mais profundamente. The beginning of the first 5 verses in chapter 6 of Matthew. Os primeiros 5 versículos do capítulo 6 de Mateus Deal with the subject of giving, like we explained. trata do que nós chamamos dar, ofertar. The reason Jesus starts with giving is because it is the foundational principle. Como nós vimos, o princípio de dar é dos alicerces para que a gente possa passar para outro estágio de oração. You see, even back in Jesus' day, the Pharisees were already manipulating money. Mesmo na época de Jesus, os fariseus estavam manipulando o dinheiro. They were already serving mammon. Já naquela época, eles estavam adorando e servindo o Deus Mamon. Jesus knew this. Jesus sabia disso. So he's giving us keys so that we can break that spirit in our life. O Senhor está nos dando luzes para que nós possamos quebrar esse espírito nas nossas vidas. When you came to Christ, Quando vocês chegaram, quando vocês se voltaram para Cristo Jesus, you came to Christ to call him your Lord. e vocês vieram para Cristo Jesus para chamá-lo Senhor. But he is not the Lord if you control your giving. Mas Ele não é o Senhor das suas vidas, das nossas vidas, se você quer controlar as coisas. Just as there's many levels in the kingdom of God, Assim como existem muitos níveis no reino de Deus, there's many levels in your understanding of giving.
Também existem muitos níveis do seu entendimento desse assunto. We have to reach the place in our life Nós temos que atingir nível na nossa vida where we're not in control of giving. que nós, de tal maneira que não estejamos no controle de dar, de ofertar. We have to release whatever it is the Holy Spirit says to release. Nós temos que liberar, seja o que for que o Espírito Santo diz para a gente liberar. We explained this a little bit on Wednesday. Eu expliquei isto pouco anteontem, na quarta-feira, That the faith message that took over the United States que a mensagem da fé que varreu os Estados Unidos came at a very important time in the history of the church. veio numa época muito importante na história da igreja. Because like most of the people in the church, very few people tithe. Porque na nossa história e na história da igreja, muito poucas pessoas, por exemplo, entregam o dízimo. So the faith message was very important to show us our responsibility as givers. Então, a mensagem de fé tem sido muito importante para mostrar a nossa responsabilidade como ofertantes. And the scriptures they quote are all accurate. You give that you shall receive. E as escrituras são muito claras a respeito disso. You sow Dai e dar-se-vos-á. so that you can reap. De tal maneira que você possa colher. Those are all true principles of God. Isso faz parte dos princípios de verdade, da verdade do Senhor. But very subtly, mammon has come into that message. Mas, de repente, Mamon, o espírito de Mamon, ele se introduziu nessa área. We don't give because we want to honor God or obey the Holy Spirit. Nós não damos porque obedecemos a Deus ou porque obedecemos ao Espírito Santo. Our ears start tingling when we hear about the 1,000-fold return. Nós estamos com os vidros abertos para que o retorno daquilo que nós damos seja aos milhares. Can you say amen? Vocês podem dizer amém? What happens subtly is mammon begins to motivate us. O que acontece é que Mamon está motivando a gente na doação. The Holy Spirit will give you an amount to give. O Espírito Santo indica para você montante com que você deve contribuir. And immediately we begin to calculate, well, let's see, $100 will get me $10,000. E aí a gente começa a pensar, bom, se eu vou dar $100, eu vou ter como retribuição $10.000. But you see, the Holy Spirit is not after your return, He's after your heart. Vejam, o Espírito Santo não está conduzindo você a respeito do retorno da tua oferta, mas sim aquilo que vai no teu coração. If we're going to call Him Lord, He has to be Lord of every part of our life. E se nós estamos para chamá-lo Senhor, Ele tem que ser o Senhor de cada parte da nossa vida. The Bible says, take no thought for what you will wear. A Bíblia diz, não tenha maus pensamentos, os pensamentos desviados a respeito daquilo que você vai fazer. Look at a couple of verses. Vamos dar uma olhadinha em alguns versículos, no capítulo 6 de Mateus. In verse 28 of chapter 6 of Matthew, Capítulo 6 de Mateus, versículo 28. Versículo 28. E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Verse 31. 31. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Verse 34. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã,
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Verse 25. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Jesus doesn't mix his words up there. E Jesus, ele não mistura as suas palavras aí. Take no thought means don't think about it. Não tenha nenhum pensamento, quer dizer, não pense a respeito. Don't think about what you're going to eat, drink, where you're going to live. Não pense, não tenha nenhum cuidado a respeito daquilo que você vai comer, daquilo que você vai vestir, ou de onde você vai morar. If you belong to me, says the Father, o Pai diz, se você pertence a mim, do you think I would really let my children go without? Então, você pensa que eu vou deixar, ou abandonar, ou deixar faltar alguma coisa para as minhas crianças? And yet, every day, or not every day, but whenever the Holy Spirit speaks to us about giving, e todas as vezes, cada dia que o Espírito Santo fala para nós a respeito de ofertar, not one of us does not think about, well, if I give this, will I have enough to do this? Então não é necessário a gente pensar, bom, se eu der isto, eu vou ter isto. Is that not true? Isso é verdade ou não? Amém? Is that not true? Amém? When the Holy Spirit says to do something, when it concerns giving money, não é verdade que quando o Espírito Santo ele dirige a gente a respeito de ofertar, we take thought. Nós nos preocupamos. We take thought. Nós ficamos alertas. We disobey what Jesus says. E aí nós desobedecemos o que o Senhor diz. That is the hook of mammon. Isto é a direção do espírito de Mamon. You see how subtle the Spirit is? Vejam como o Espírito Santo, para nós, ele fala claro. You see how subtle the spirit of mammon is. E aí você vê como a palavra de Mamon se introduz na direção do Espírito Santo para a gente, para cada de nós. Because mammon tells you, if you don't take care of yourself, who's going to? Porque o Espírito de Mamon se introduz e pergunta para cada de nós, pergunta para você, se você não tomar cuidado de você mesmo, você não se preocupar com você mesmo, quem é que vai se preocupar? After all, you're living where you're living because I allowed you to, says the spirit of mammon. Esse espírito de Mamon diz, bom, afinal de contas, você vive de acordo com aquilo que eu permito que você viva. You're wearing what I allow you to wear, says the spirit of mammon. Você veste aquilo que eu permito, diz o espírito de Mamon. I told you you needed to go to this church to build a network with better-to-do people, says the spirit of mammon. Esse espírito de Mamon diz, eu permito que você frequente essa igreja para fazer uma espécie de rede com aqueles outros que eu permito irem para outras igrejas. I'm not going to let you send your kids to that school, says the spirit of mammon. Eu não vou permitir que você faça outras coisas que não sejam aquilo que eu permito, diz o espírito de Mamon. These are the kinds of conversations that go inside of our minds with the Spirit. Isso são as coisas que tomam conta da nossa mente, dirigidas essas coisas pelo espírito de Mamon. We become controlled by the fear of doing without. E nós ficamos controlados pelo medo que nos inspira esse espírito de Mamon. We've never made the decision to give it all to Jesus, is the bottom line. Nós nunca tomamos a decisão, efetivamente, de entregar aquilo que nós temos para o Senhor Jesus. We still have
a backdoor escape in case this Christian thing doesn't work. No caso de que esse negócio de ser cristão não funcionar, nós temos uma portinha de escapada. That has been the condition of the church. Essa é a condição em geral da nossa igreja hoje. The faith message comes along and says now you can get 1,000-fold return by giving. Aqueles pensamentos voltam frequentemente à nossa mente dizendo, bom, se der isto, vou ter milhares de retorno para isso. And those churches get very large of people wanting more and more. E aí as necessidades das pessoas dentro da igreja aumentam, aumentam e aumentam. And they keep telling you that the wealth of the wicked is laid up for the righteous. E aí vem outro tipo de pregação e diz para você, bom, a riqueza dos ímpios é para os justos. But what is righteous? Mas o que é justo? Look at verse 33. Vejam lá no versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Seek first the kingdom of God. Buscai primeiro o reino de Deus. We talked a little bit about the kingdom of God yesterday. Nós conversamos ontem um pouco a respeito do reino de Deus. We said the kingdom of God needed to have a whole person enter in. Nós dissemos que o reino de Deus quer que a gente inteiramente entre no reino. Not a person whose mind believes one thing and his heart believes another. O reino de Deus não aceita uma pessoa que pensa uma coisa e o seu coração se inclina para outra. The kingdom of God is for those who can come in a whole being. O reino de Deus está ao alcance para todo aquele que entra no reino como um todo, como uma unidade. And we explained yesterday it takes the circumcision of the heart. Nós falamos ontem o que é a circuncisão do coração. The circumcision of the heart is what God is after. E a circuncisão do coração é aquilo que o Senhor quer fazer no coração de cada um de nós. Because that's a heart that can be touched by the Holy Ghost. Porque a circuncisão do coração, quando chega, faz com que o coração seja atingido pelo Espírito Santo. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Então procure primeiro o reino de Deus e a sua justiça. The kingdom of God and his righteousness is that of Jesus. E o reino de Deus e a sua justiça é esse do Senhor Jesus. And how can we say we're doing that if we take thought? E como é que nós podemos dizer que nós estamos no reino de Deus se nós tomamos cuidado? If we take thought for what we're going to eat or drink or drive or live in. Se nós tomamos cuidado por aquilo que nós vamos comer, ou beber, ou vestir. The kingdom of God is not meat or drink. O reino de Deus não é comida nem bebida. Peace, righteousness and joy in the Holy Ghost. Mas sim, alegria e justiça no Espírito Santo. Peace that passes all understanding, that takes care of your mind. E paz que vai além da nossa capacidade, do nosso entendimento. Righteousness is a circumcision of the heart, that takes care of your heart. Justiça é aquilo que toma conta do teu coração. Joy in the Holy Ghost is not up and down like happiness in the world. E alegria no Espírito Santo não é alguma coisa como a alegria do mundo, que primeiro está lá embaixo e depois está em cima. Joy is a spiritual force. A alegria no Espírito Santo é uma força espiritual. The Bible says that Jesus suffered the cross, but for the joy that was set before him. A Bíblia diz que Jesus foi até a cruz para que nós tenhamos alegria. If the joy can pull Jesus through the cross, e se a alegria pode atrair Cristo Jesus para nós, the joy can pull you through this life. E a alegria também pode estar com você nesta vida.
That is the kingdom of God. Este é o reino de Deus. Peace, righteousness, and joy in the Holy Ghost. A paz, a alegria e a justiça no Espírito Santo. All this we're talking about in the first key of giving. E tudo isso nós falamos a respeito do primeiro passo, que é dar, ofertar. Giving unlocks all of these things that I'm talking to you about. A ofertar, dar, tudo isso que nós estamos conversando com vocês ultimamente. It makes a statement to the devil and to the spirit of mammon in your life. Dá uma declaração para o diabo e para o espírito de Mamon. That you will no longer be controlled by the fear of mammon. Que você não vai ser mais controlado pelo medo do espírito de Mamon. But you will walk in the wisdom of God by having the fear of God. Mas sim que você vai andar neste mundo pelo temor a Deus. Remember we said yesterday the beginning of wisdom is the fear of God. Vocês lembram que ontem nós conversamos e falamos que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. That's the wisdom of God. Isso é sabedoria de Deus. So you begin with your first key to unlock that door of giving in your soul. Isso é a primeira chave que começa a abrir o teu coração no que diz respeito a dar, ofertar. Until eventually you're giving, you become the gift. And eventually you become the gift in your giving. E quando você dá, você se torna o objeto de dar. Você se dá a si mesmo quando você entrega, quando você dá alguma coisa. You start out giving what you have. Você dá o que você tem. Until you reach the place where you become the gift on the altar. E você chega a um nível em que você é o objeto daquilo que você dá. Você se dá a si mesmo no altar. You remember in Romans the 12th chapter. Vocês se lembram que no capítulo 12 de Romanos says, present your bodies a living sacrifice. Apresente o teu corpo como um sacrifício vivo. Because that is what's holy and acceptable to God. Porque isso é que é santo e aceitável a Deus. Most people look at that verse and they don't understand it. A maioria das pessoas na igreja leem esse versículo de Romanos e não entendem. Because they haven't understood what giving is. Porque eles não entenderam o verdadeiro significado de dar. You either trust God or you don't. Ou você confia em Deus ou você não confia. So when the Holy Spirit says to give, quando o Espírito Santo diz dar, when he says to give and you decide what you will give, quando ele diz dê e você decide aquilo que você vai dar, you've chose to be obedient or disobedient. E aí você se torna obediente ou desobediente. You cannot change your circumstances. Você não pode mudar circunstâncias until you change your understanding. Até você mudar o teu entendimento. When you change what you understand in the scripture, quando você muda aquilo que você entende das escrituras, you will release what you can release. E aí você libera o que você pode liberar. To receive truly from the hand of God. E para receber verdadeiramente da mão de Deus. Not through manipulation. Não através da manipulação. Not through a motive of getting more. Também não pela motivação de ganhar mais. But an expression of your heart. Mas é a expressão do teu coração. That the God of the universe. De que o Deus do universo. Would care enough about you. Que tem cuidado a respeito de você. To give his best through his son. Para dar o melhor para o seu filho. To bring you into the kingdom of God. Para trazer você para o reino de Deus de fato. If we truly can get hold of that. Se verdadeiramente nós nos apoderarmos dessa chave. And it's not just an ethereal thing.
E não é apenas simplesmente uma teoria. It's not just something that you read about in the scripture. E não é somente o que você lê na Escritura. But you understand the cost of the cross. Mas você entende perfeitamente o que é que custou na Something cruz. inside of you stirs up. Alguma coisa dentro de você já começa a se mover, a se mexer. And you realize that it's not just 10% that you give. E aí você compreende que não é somente 10% o que você dá. You realize your whole life belongs to the Lord. E aí cada um de nós entende, vocês entendem que é toda a tua vida que pertence And that's ao what the Senhor. spirit of mammon fights so drastically. E é aí onde reside o ponto crucial da luta do homem. That's why you hear those voices about, I'm going to do without. E aí, nesse ponto você começa a ouvir algumas vozes. I'm just not going to make it. Eu não vou conseguir. I just can't make it if I give all of it away. E não é possível se eu entregar tudo de mim, da minha vida, eu não vou conseguir. And when you submit to that voice, E quando você se submete a essa voz, you've just shut the door to the greatest miracles in your life. e aí você fecha a porta para o entendimento perfeito do que é o reino de Deus. Because you have closed your heart Porque você fechou o teu coração. to the absolute supremacy of your Lord. Você fechou o teu coração para a supremacia absoluta do Senhor na tua vida. When you give what you have, Quando você entrega o que você tem, what you release in your hand, e você libera da tua mão, causes the Holy Spirit to release what's in His hand. e aí faz com que o Espírito Santo libere o que ele tem para você. But you must release it from a heart of gratitude, Mas você deve liberar o que você tem, not numa one, atitude de gratidão. not one who's thinking about what I'm going to receive. Mas sem ouvir o que Mamon diz para você, porque entregar isso você vai receber aquilo. That gives you an advantage over the spirit of mammon. Isso te dá uma vantagem enorme sobre o espírito de Mamon. Because that kind of giving Porque esse tipo de dar, de ofertar, sends a message to that spirit manda uma mensagem para o espírito de Mamon. that you cannot be intimidated, E aí você não pode ser intimidado. that you are going to be like the children who were threatened to be thrown into the furnace. Aí você não pode ser amedrontado, tal como aconteceu com aqueles que seriam, aqueles servos de Deus que seriam lançados na fornalha. You remember Daniel's friends? Ah. You remember Daniel's friends? Vocês lembram dessa história de Daniel? Aqueles que iam ser lançados na fornalha não ficaram amedrontados. When Nebuchadnezzar told them that you must bow or I'm going to throw you in the furnace? Lembram que havia ameaça sobre eles e que se eles não se inclinassem diante da estátua, eles seriam lançados na fornalha? That's a picture of the spirit of mammon. Esse é exatamente o quadro do espírito de Mamon. And you remember what the children said? E vocês lembram quando os servos do Senhor disseram: It could be that we perish, O king. It could be that we perish, O king. mesmo que a gente morra, But we are not going to bow. mas nós não vamos nos inclinar. We're not going to bow. Nós não vamos nos inclinar. That's the attitude you must have with the spirit of mammon. Essa é a mesma atitude que você deve ter diante do espírito de Mamon. It could be our life is over. Poderia ser que a nossa vida já tivesse terminado. But when you stand before the Lord, Mas quando você está diante do Senhor, you will have proved your position. você provou a tua posição. Because no one can kill you a second time but God. Ninguém pode te matar duas vezes a não ser Deus. But if you serve mammon all your life, Mas se você está servindo a Mamon toda a tua vida, you can die a second death. aí então você pode morrer duas vezes. You understand? Vocês entendem? Amém?
The spirit of mammon. O espírito de Mamon. Jesus understood that spirit very well. Jesus entendeu, sabe, conhecia muito bem aquele Because espírito. all of the Pharisees possessed, that's who they served. Jesus conhecia bem o espírito porque os fariseus estavam servindo a esse espírito de Mamon. They thought they were trusting in God. Eles pensavam que eles estavam confiando em Deus. But they were under the spirit of mammon. Mas na verdade eles estavam debaixo do espírito de Mamon. Everything they did revolved around making a profit. Tudo o que eles faziam se revolvia em torno de tirar vantagem de alguma coisa. Remember that once you understand that you become the gift on the altar. Lembre-se de que quando você se torna o sacrifício que vai para o altar. The doors open up for you to understand how to pray. E aí as portas se abrem para entendimento mais profundo do que quer dizer oração. Giving and prayer are two important keys in your Christian development. A oração e dar se tornam duas chaves muito importantes no teu crescimento espiritual como cristão. And like we said before, the reason most people do not know how to pray E como eu lhes disse antes, a principal razão pela qual as pessoas não entendem e não sabem como orar is because they've never surrendered everything they have to God. é porque eles nunca submeteram efetivamente o que eles têm a Deus. Once you surrender everything to God, Quando você rende, quando você submete todas as coisas ao Senhor, and He has your heart, Ele tem o teu coração. and I'm not talking about the one that beats in your chest. E eu não estou falando sobre o órgão que bate no nosso peito. I'm talking about the heart of you that causes you to be driven. Eu estou falando do coração que lidera você para ser atraído ao Senhor. Your passion, As suas paixões, your love. o seu amor. When God has that, Quando Deus tem isso, He'll teach you how to pray. e aí Ele te ensina como orar. Once you learn how to pray, Observe, veja quando você ora. you will start to become an incense on that altar. E aí você começa a se tornar o incenso no altar. Right now, I speak to the spirit of slumber that's over this place right now. In the name of Jesus, I tell you, you must leave. If your neighbor's asleep beside you, I want you to punch him. Agora, nesse momento, eu me dirijo para o espírito de Mamon aqui dentro. No nome de Jesus, saia desse lugar. In the name of Jesus. No nome santo de Jesus. Mammon, you'll not have dominion over these people. Mamon, tu não terás domínio sobre essas pessoas. Your ears will be open and you will receive what God is telling you. Os ouvidos de vocês estarão abertos e vocês receberão o que o Senhor tem para vocês hoje à tarde. Once you have the keys of prayer, Uma vez que vocês tenham as chaves da oração, you will start to understand something about God. e aí vocês começarão a entender alguma coisa a respeito de The Deus. righteousness of God is in your prayer life. A justiça de Deus está nas orações de vocês. But you do not have a prayer life until you have a giving life. Mas você não terá uma vida inteiramente de oração enquanto você não tiver uma vida de doar. Our life as Christians should be sowing and reaping every day. A nossa vida como cristãos verdadeiros está naquilo que todos os dias nós plantamos e colhemos. You find someone who has a need and you sow into that person. Quando você encontra alguma pessoa em necessidade, e aí você planta nessa pessoa, The reaping takes care of itself. e a colheita daquilo toma cuidado de si mesma. That's the law of God. Essa é a lei de Deus. And it's the same thing in prayer. E a mesma coisa também na oração. But before you can understand that in prayer, you must understand it in giving. Mas antes que você entenda isso em oração, é preciso entender em dar. You have family all around you who needs prayer. Você tem
pessoas e familiares em torno de vocês que precisam de orações. And when your heart is connected to the heart of God and you begin to pray for those people, E quando o teu coração está ligado ao coração de Deus, você começa a orar por essas pessoas. you'll start reaping prayer from other people. E aí você começa a ter colheita de oração através de outras pessoas. The kingdom of God operates that way. O reino de Deus opera dessa maneira. The world system doesn't operate that way. O sistema legal, o sistema das leis, não opera dessa maneira. The spirit of mammon wants to control you O espírito de mamão sempre quer controlar você. and tell you you don't have time to pray, you've got to go make money. O espírito de mamão diz para você todo tempo, olha, você não tem tempo de orar, você tem, o teu tempo tem que ser para ganhar dinheiro. The Bible says, labor not for the meat that perishes. Labor not for the meat that perishes. Não se esforce para as coisas dos fariseus. That's very clear. Isso é muito claro. We're only to labor in one arena. Nós temos que nos esforçar numa direção. The Bible in Hebrew says, labor to enter into his rest. A Bíblia diz, se esforce para entrar no descanso do Senhor. That rest is in his prayer. E esse descanso está na oração. That rest is in prayer with God. Esse descanso está na oração a Deus. When you can spend hours praying with the Holy Ghost. Quando você passa horas orando em comunhão com o Espírito Santo. It's labor at first, but you enter into his rest. É um esforço para você entrar no seu descanso. And in those times with God in prayer, E nesse tempo que você passa em oração com o Senhor, 10 minutes in the presence of God 10 minutos na presença de Deus will change your life forever. pode mudar a tua vida para sempre. But it's 10 minutes when you're totally focused on him. Mas são 10 minutos que você está totalmente focalizado nele. Your mind can't be thinking about, I need to make money. Nesse momento você não pode estar pensando, bom, eu preciso fazer dinheiro, ganhar dinheiro. I have to do this. Eu tenho que fazer isso. You see, that is a distraction. Vocês vejam, isso é uma distração. And that takes you away from the presence of God. E essa distração afasta você da presença de But Deus. once you've settled the issue through giving, Mas o que dissemos a respeito dessa questão de dar, and you've put everything on the altar, e aí você põe tudo diante do altar, then you can go into your prayer closet knowing there's nothing to be concerned about. You don't have anything anyway. e aí você não precisa se preocupar a respeito da dispensa. Eu não tenho nada mesmo, tudo pertence ao Senhor. You belong to God or you don't. Você pertence ao Senhor ou não? You're either his child or you're not. Ele precisa do teu tempo e você não. He's going to take care of you or he's not. E aí ele vai tomar conta de tudo o que você precisa. And if he's not going to take care of you, you're wasting your time. E se ele não for tomar conta daquilo que você precisa, então você está perdendo You tempo. can't put one foot in the kingdom of God and one foot in the world. Você não pode colocar um pé no reino de Deus e o outro pé no mundo. That's how you get destroyed. That's how you get destroyed. That's how you become torn apart in the world. Assim, você vê o mundo ser destruído. If you have not shut the door on going back from your Christian life, Se você não tiver fechado aquela portinha de escapada na tua vida cristã. if you have not made a decision that this is going to be your life, Se você não fez realmente, não tomou realmente uma decisão de que esta doravante vai ser a minha vida, then you have one foot in the world and one foot trying to get into the kingdom. então você está com um pé no reino e o outro pé no mundo. And the Bible says a double-minded man is unstable in all his ways. E a Bíblia diz que o homem é dividido, o homem que não está no reino, ele está dividido em várias coisas da sua vida. So you've got your second key on giving and E praying. aí vamos ver a segunda chave a respeito de dar. And now you walk into fasting. E aí passamos a entrar no assunto de jejuar. Fasting becomes that critical weapon spiritually. O jejum se torna
uma arma muito crítica, muito importante na nossa vida de cristãos. You see the sequence of how Jesus taught. Vejam a sequência do pensamento do Senhor Jesus. Each one builds on itself. Cada está baseado sobre o outro. And each one is preparing you for the battle. E cada prepara você para a batalha. Look in verse 19 of chapter 6. Dê uma olhadinha no capítulo 6 de Mateus, versículo 19. 19, 20 and 21. Versículos 19, 20 e 21 na Bíblia. Everyone read it aloud with Sebastian. Ok, cada de vocês leiam alto comigo. Versículos 19, 20 e 21 da Bíblia. Vamos lá, vamos começar. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Where your treasure is, that's where your heart will be. Onde o teu tesouro está, é aí onde vai estar o teu coração. How many people in the church are laying up treasures for this earth? Quantas pessoas nas nossas igrejas estão construindo, estão amontoando tesouros aqui neste mundo? We're taught from little children in the United States. Nós pensávamos, ainda quando crianças nos Estados Unidos, Always have some money saved for a rainy day. Always have money saved for a rainy day. diz um provérbio lá nos Estados Unidos, sempre tenha o dinheirinho para os dias de chuva. And that's a recipe to have rain all your life. Esta é a receita para que você tenha dias de chuva todos os dias da sua vida. Because the spirit of mammon, if you submit to him, Porque se você se submeter ao espírito de Mamon, he'll make sure you're doing without. e aí ele vai deixar claro para você que você não pode passar sem ele. He'll make sure that you have lack. Ele vai sempre deixar claro para você que você tem a necessidade de alguma coisa. He'll make sure you say things like, sure enough, I needed money and I didn't have any. Ele sempre vai deixar você pensando, naturalmente, eu preciso de dinheiro, não posso ficar sem dinheiro, absolutamente. You see, God understands the weakness of our being. O Senhor, Ele entende, de fato, as fraquezas do nosso coração. And He's trying to give us keys to strengthen us. Mas Ele tenta dar chaves para nos fortalecer. The greatest pleasure your Heavenly Father has O maior tesouro que o Senhor Deus tem para cada de nós is when you obey Him. é quando nós obedecemos a Ele. His greatest sadness Mas a sua maior tristeza is when you don't believe Him. é quando a gente não acredita nele. You know how you feel when your children do what you ask them to do. Vocês sabem como é que cada de nós se sente quando os nossos filhos obedecem, fazem aquilo que a gente manda eles fazerem. You know how proud you feel as parents when they obey you. Vocês sabem como pai se sente orgulhoso quando o filho faz aquilo que o pai pede que ele faça. Well, who do you think created parents? Who do you think created parents? O que vocês pensam a respeito dos pais já grandes? Don't you think your Heavenly Father knows how you feel? Vocês não acham que o Senhor Deus também pensa a mesma coisa a respeito de nós? Jesus certainly understands. Naturalmente que o Senhor Jesus entende. What is laying up treasures in heaven? O que quer dizer de fato amontoar tesouros nos céus? In Mark, the 10th chapter, No capítulo 10 de Marcos, vamos dar uma olhadinha, Marcos capítulo 10. verse 21,
Marcos 10, versículo 21. E Jesus, olhando para ele, para aquele jovem, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Go sell what you have and give it away. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Then you shall have treasure in heaven. Aí você terá um tesouro no céu. Was Jesus concerned that this man, once he was rich, would give everything away, he would have nothing? Jesus estava preocupado com o fato de que esse jovem, se ele desse tudo o que ele tinha, ele ficaria sem nada? Look in verse 24. Dê uma olhadinha no versículo 24. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Those who trust in riches, how hard it is. Aqueles que confiam nas riquezas, como é difícil. The spirit of mammon is not just money. O espírito de Mamon não está apenas sobre mim, querendo me perturbar. The spirit of mammon is trust in anything other than God. Mas o espírito de Mamon está em todas as coisas. Está sobre todas as coisas. Trust in anything other than God. Confie, experimente confiar numa outra coisa que não seja Deus. The spirit of mammon is not just money. O espírito de Mamon não é apenas dinheiro. Eu me desculpo com vocês, mas é que às vezes há um eco aqui. É mais fácil você entender de lá do que entender daqui. Às vezes eu não consigo entender direito a palavra. São palavras fáceis, mas difíceis às vezes de entender. Me desculpo com vocês. The spirit of mammon is trust in anything other than God. O espírito de Mamon quer dizer o seguinte: confiar em tudo que não seja Deus. If you trust in anything other than God, se você confiar em qualquer coisa que não seja Deus, in your insurance policy, por exemplo, na apólice do seguro, in your family relationships, nos relacionamentos familiares, in your church family, nos seus companheiros da igreja, in the network that you've created in some kind of business, e na rede que você criou de negócio que você porventura possa ter. Anything that you put your trust in other than God. E tudo aquilo que você põe a tua confiança que não seja Deus, is the spirit of mammon. Isso quer dizer o espírito de Mamon. And in verse 24 of Matthew 6, e no versículo 24 do capítulo 6 de Mateus, Mateus 6, verse 24, versículo 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. You see, in the church life today, vejam, na vida da igreja hoje em dia, we in the United States, nós nos Estados Unidos, see very clearly how the church is trying to serve two masters. Nós vemos de maneira muito clara como o pessoal da igreja, os nossos irmãos, tentam servir a dois senhores. They say they love God. Eles dizem que amam a Deus. They come to church every Sunday and Wednesday. Eles vêm à igreja todos os domingos e quartas-feiras. But all of them are, not all of them, but the majority of the people, não todos, mas a maioria dos cristãos lá,
are very concerned about their retirement income. mas ficam muito preocupados com a renda que eles vão ter depois quando aposentados. They're concerned about their businesses and their jobs. Eles estão muito preocupados a respeito dos seus negócios e a respeito dos seus empregos. They're concerned about getting the 1,000-fold return on their tithes and offerings. Quando eles dão os seus dízimos e as suas ofertas, eles já estão pensando nos milhares que eles vão colher a respeito disso. They do not love God with all their heart. Eles, na verdade, não estão amando o Senhor Deus com todo o seu coração. And that scripture says that you cannot serve two masters. Mas esse versículo é muito claro, diz: não podemos servir a dois senhores. Because when you do that, you're telling God that you don't love him. Porque quando você faz isso, na verdade, você está dizendo ao Senhor que você não ama a Deus de todo o teu coração. You're subject to the spirit of mammon. E aí você está submisso, você está sujeito ao espírito de Mamon. And your life is going to be lukewarm in the body of Christ. E a tua vida vai estar apenas aquecida, apenas levemente aquecida no reino de Deus. And we know what the Bible says about a lukewarm life. E nós sabemos o que a Bíblia diz a respeito de uma vida tépida, uma vida morna. Turn to Luke, the 16th chapter. Abramos as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 16. Lucas 16. Verse 10, 11 and 12. Versículos 10, 11 e 12. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fosseis fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? What are the true riches? Quais são as verdadeiras riquezas? What are the true riches, church? Eu pergunto para vocês, igreja, quais são as verdadeiras riquezas? The Bible says over and over again A Bíblia diz repetidamente, várias vezes, that your life and your heart are the true riches. a Bíblia diz várias vezes que a tua vida, your life, and your heart are the true riches. a Bíblia diz que a tua vida e o teu coração são as verdadeiras riquezas. And if your heart is not belonging to God, E se o teu coração não pertence a Deus, then he cannot trust you with the true riches. então ele não pode confiar a você verdadeiras riquezas. If you can't obey what the Holy Ghost says to do, Se você não pode obedecer aquilo que o Espírito Santo diz para você obedecer, how can he trust you with the true riches? como é que ele pode confiar a você riquezas? The demonstration of true riches A demonstração de verdadeiras riquezas are not what you can see. não é aquilo que a gente pode ver. Look at verse 15. Vamos ver o versículo 15, capítulo 16 de Lucas. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Notice it says an abomination in the sight of God. Diz, o que é abominação aos olhos de Deus? The people who have what they consider riches on this earth. As pessoas, o que as pessoas consideram riquezas nesse mundo? Make sure it's visible. Veja que isso tem que ser uma coisa visível. It's in watches and cars and automobiles. Então, são coisas, são bens, são automóveis, relógios, casas, propriedades. That's what demonstrates to the world that you've made it on this planet.
Isso é o que demonstra para o mundo que você é muito bem sucedido. But Jesus doesn't mix any words, does he? Mas Jesus não menciona nenhuma dessas palavras aqui. What's highly esteemed among men? Aquilo que é muito apreciado entre os homens. What causes men to want to get what someone rich has? O que impulsiona o homem a conseguir aquilo que o outro tem. Is an abomination to God. Isso é uma abominação para Deus. In his sight, it's an abomination. Aos olhos de Deus, é abominação. He's looking for the gold inside the heart. Mas o Senhor está procurando aquilo que é ouro dentro do nosso coração. Look at 1 Peter. I want to show you something. Some of you are looking at me like you don't. Quero ver alguma coisa com vocês na primeira carta de Pedro. In 1 Peter chapter 1, 1 Pedro, verse 7, capítulo 1, versículo 7. I want everyone to read with Sebastian. Aí, leiam comigo, todos vocês, em voz alta. Versículo 7, capítulo 1, primeira epístola de Pedro. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. So what's more precious than gold? O que é mais precioso do que o ouro? The trial of our faith. A prova da nossa fé. The faith that works out your salvation in your heart. A fé que trabalha em favor da tua salvação dentro do teu coração. The faith that changes the way you think and understand. A fé que faz mudar a maneira de você pensar e de agir. The faith that makes you a whole being so you can love God with all your heart, mind and soul. A fé que torna você uma unidade, uma só unidade, que faz com que você ame a Deus com todo o teu ser. Faith is merely believing what God says. Fé é meramente crer naquilo que o Senhor Deus diz. And living it. E viver isso. If he says, take no thought for what you're going to need. Ele diz, não tenha nenhum cuidado com aquilo que você vai precisar. Faith is doing that. Fé é fazer isso, é realizar isso. Faith is what works all the junk out of all of us. Fé é retirar tudo aquilo que não presta de dentro da gente. It's releasing what you can see into the unknown. É fazer com que aquilo que você vê é lançado naquilo que você não vê. That act demonstrates to God that you believe what he says. Fazer isso demonstra que você crê naquilo que Deus diz. That's what determines the quality of your heart. Isso é o que faz mudar a qualidade dentro do teu coração. That also determines who your Lord is. E isso também determina quem é o Senhor da tua vida. That determines if you're serving the spirit of mammon, where your trust is. Isso é o que determina se você está servindo a Mamon e aquilo que ele diz, Or you trust what God says. ou se você confia naquilo que Deus diz na That's sua as palavra. simple as it can be. Isso é tão simples quanto pode ser. Every time you have an opportunity to prove who you trust and believe, Todas as vezes que você tem a oportunidade de demonstrar que você confia naquilo que você crê, you demonstrate it by the way you respond. e você demonstra isso da maneira como você age, da maneira como você responde ao que está escrito. And there's not anything that you do that God does not see. Não é aquilo que você faz e que o Senhor vê. People who give grudgingly Pessoas que dão apenas gradualmente. might as well not give according to the scripture. Pode ser que não estejam fazendo segundo as Escrituras. But people who give from the joy inside of them. Mas as pessoas que dão como resultado da alegria que eles têm dentro de si mesmos. Touches the heart of God.
Isso toca de fato o coração do Senhor. Because now he's got his eye on you. Porque Ele agora tem os seus olhos em cada um de vocês, em cada um de nós. And he found someone that he can trust with true riches. E aí ele encontra alguém em quem ele possa confiar com verdadeiras riquezas. Because who he can trust is who he will respond to. Porque aquele em quem ele pode confiar é aquele em quem ele vai responder. He loves us for who we are, human beings, his children. Ele nos ama por aquilo que nós somos, como seus filhos. He responds to us according to our actions in faith. Mas ele responde a nós segundo aquilo que nós fazemos segundo a fé. The Bible says he doesn't respond to anything but faith. A Bíblia diz que ele não responde a não ser mediante a fé. You can cry and moan and weep and complain. Você pode orar, pode chorar, pode gemer, pode se queixar. But it says, the Bible says, he's moved by your faith. Mas a Bíblia diz que ele se move, ele age de acordo com a tua fé. That is in essence Isso é, em essência, how to defeat the spirit of mammon in your life. como derrotar o espírito de Mamon nas nossas vidas. It's not complicated, but yet it's very hard. Não é nada complicado, é muito simples, mas no entanto é difícil. Because we're all raised to believe that we need to take care of ourselves. Porque a nossa maneira de pensar nós devemos tomar o cuidado, devemos agir segundo aquilo que nós pensamos. The greatest demonstration of the church took place in the first few chapters of Acts. A grande demonstração daquela igreja primitiva nos primeiros capítulos de Atos. That's when the body of Christ at that time Isso aconteceu quando o corpo de Cristo, naquela época, realized that nothing they had belonged to them. eles compreenderam que cada um deles, cada um deles tinha, não pertencia a si mesmo. That they were not here to build their kingdom. O dia ainda não chegou para construir esse tipo de reino. They were here to receive the King of Kings and build his kingdom. Mas nós estamos aqui para receber o Rei dos Reis e o seu reino. That's why Jesus went about teaching and preaching the kingdom of God. Isso é o que Jesus estava ensinando e pregando a respeito do reino de Deus. Because even then he had to change the mindset of the people. Porque mesmo naquela época ele estava tentando mudar o sistema de pensar das pessoas. And one of the ways he changed that was signs and wonders. E uma das maneiras que ele procurava mudar a maneira de pensar das pessoas era através de sinais e prodígios. He showed the people that if you trust God for everything, Ele mostrava para as pessoas que se você confiar em Deus para tudo, your life will become a sign and a wonder. a tua própria vida vai ser um sinal e um prodígio. A sign and a wonder is what you're created to become. Um sinal e um prodígio. É isso que o Senhor quer que você se torne desde que você foi criado. But it cannot happen if you are a double-minded person and trying to serve two masters. Mas isso não pode acontecer se você é uma pessoa dividida e está tentando servir a dois senhores. This afternoon, you're going to have an opportunity to display who your master is. Nesta tarde, tivemos a oportunidade de mostrar para vocês quem de fato é o teu Senhor, o meu Senhor. And it's not about giving money. E não é a respeito de dar dinheiro, de ofertar dinheiro, It's about making a display into the heavenlies. mas e sim fazer uma demonstração, o que nós podemos demonstrar To the powers No reino and de Deus. principalities, who it is that you serve. e demonstrar para os principados e as potestades a quem que nós servimos. The recipe for living
without changing is to continue to do the same thing. A receita que nós temos é para mudar no verdadeiro sentido, para estarmos fazendo o que a palavra do Senhor nos diz para fazer. The definition of insanity is doing the same thing, the same way, and expecting a different result. A definição para loucura, para insanidade, é fazer a mesma coisa do mesmo jeito. The definition of insanity A definição de insanidade, de loucura, is to continue to do the same thing, é continuar a fazer a mesma coisa, the same way, da mesma maneira, all the time, todas as vezes, todo o tempo, and expect a different result. e esperar um resultado diferente. That's where the church has become. That's what they have become. Isso é o que a igreja tem se tornado hoje em dia. They continue to do the same thing. A igreja continua a fazer a mesma coisa. They give the same way. Então, da mesma maneira, They recite the same scriptures. eles recitam e mencionam as mesmas escrituras. They keep saying the wealth of the wicked is provided for me. Eles continuam a dar, mas contanto que ele me dê mais. But their life has not been submitted to God. Mas a vida das pessoas na igreja não está inteiramente submissa a Deus. They still determine what they're going to give and what they're going to keep. E as pessoas dentro da igreja é que determinam por si mesmas o que vão dar e o que vão colher. They haven't trusted God with their life. Não estão confiando em Deus com as suas vidas. Whatever you trust in other than God is your God. Aquilo que você confia que não é Deus, que não vem de Deus, é aquilo que acaba se tornando o teu Deus. If you cannot trust God with your total being, Se você não pode confiar em Deus com todo o teu ser, I've said it before, como eu disse antes, you're wasting your time. você está perdendo o teu tempo. You need to go join Amway. Aí você precisa se juntar. Amway. You need to join a network marketing corporation. Você precisa ir para um outro tipo de negócio. Join a business that you can get a return from. Aí você precisa fazer um negócio, fazer coisas e que você possa ter o lucro que você quiser. If you don't think God is capable of taking care of you, Se você não acha que Deus está tomando conta de você then you continue to keep what He tells you to give, e que você continua retendo aquilo que Ele manda você dar, and then you are going to reap what you have not sown. e que se você pensar que você vai colher aquilo que você não plantou, If you're going to walk in the Spirit, then you must trust the Spirit of God. mas se você vai andar no Espírito, então você precisa confiar no Espírito de Deus. What I'm telling you here can help you. O que eu estou dizendo para vocês aqui é para ajudar vocês. You can turn the corner on your Christian life. Você pode fazer uma mudança na sua vida cristã. You can start to move into that spirit realm. Você pode começar a andar nesse espírito, no Espírito do Senhor. If you will trust God with everything that you have Se você confiar em Deus com tudo aquilo que você possui and obey Him, whatever it is. e obedecê-lo segundo o que Ele diz para você. So right now we're going to have an opportunity to hear what the Holy Spirit says. Agora nós vamos ter a chance de ouvir aquilo que o Espírito Santo diz para cada um de nós. Amen? Amém? Stand to your feet. Por favor, levantem. Now if you can bring the flags down to the front. Flags. Flags, bandera. Sim, se vocês podem trazer as suas bandeiras aqui para frente. Faith is a demonstration. Faith is a demonstration Fé é a demonstração of what God is telling you to do. daquilo que o Senhor quer que a gente faça. What you choose to do O que você escolhe para fazer
When the Holy Spirit tells you what to do, Quando o Espírito Santo diz para você fazer, is always up to you. cabe a cada um de vocês, a cada um de nós decidir. But what we said the other day is your decisions Mas o que nós dissemos aqui hoje, as Always- nossas decisões always have consequences. sempre têm consequências, sempre têm efeitos. How you respond Da maneira como você responde, will determine the next place in your Christian development. é que vai determinar o teu desenvolvimento na tua vida cristã. I'm not going to promise anybody a 1,000-fold return. Eu não vou prometer para ninguém que ele vai colher 1000 vezes mais do que ele plantou. What I will promise you is this. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem é isso. If you obey what the Holy Spirit tells you to do, Se você obedecer aquilo que o Espírito Santo diz para você fazer, you will be marked in heaven. você terá marcas, você terá graus nos céus. That will be a mark that the angels will see. E essas serão marcas que os anjos verão. It will also be a mark that the spirit of mammon can see. E também será marcas que o Espírito de Mamon, Holy Spirit. de tal maneira que a voz que você passa a ouvir com muito mais frequência é a voz do Espírito Santo. And eventually you will shame the spirit of mammon in your life. E aí você passa a envergonhar o espírito de Mamon na tua vida. Amém? You'll still be able to hear that voice, Você ainda é capaz de ouvir essa voz de Mamon, but you'll be able to laugh mas você vai rir desse espírito, because you'll know who you've trusted in. porque você sabe exatamente em quem você deve confiar. And you will start to become a sign and wonder in your life. E aí você mesmo começa a ser um sinal e uma maravilha com a tua própria vida. Your atmosphere will change around you. E toda a atmosfera passa a mudar em torno de você. You'll be surprised the people that God will bring to you. Você vai ficar surpreendido com as pessoas que começam a se aproximar de você. You'll be surprised how quickly you're able to discern the spirits. Você ficará surpreendido quão rápido você passa a discernir os espíritos. You'll be able to know what's right and wrong in the body of Christ. E aí você começa a perceber o que está certo e o que está errado no corpo de Cristo. And you'll be able to help one another. E aí você começa a ajudar um ao outro. You'll see money as a tool for the kingdom of God. Aí você começa a ver o dinheiro apenas como um instrumento no reino de Deus. You'll see it just like a piece of wood and a hammer. Você começa a ver isso como o ferreiro martelando o ferro. It will not have any other value than to build a kingdom for God. Você não terá outro valor na tua vida a não ser construir o reino de Deus. Amém? Amém. Holy Spirit, Espírito Santo, I ask you to speak to every person that you've chosen here today. eu clamo a ti que tu fales a cada um que tu trouxeste aqui nesta tarde. Lord, there are several people that you Senhor, have marked. Senhor, tem várias pessoas aqui que tu tens marcado. There are several people that you're speaking to give all they have. Há várias pessoas aqui para quem tu estás falando que devem entregar o que elas têm nas suas vidas. There's many people that you're telling to trust you with everything they have. Há muitas pessoas aqui para as quais tu estás dizendo que elas devem confiar em ti com tudo que elas têm. Because you love them too much to leave them in the position they're in. Porque tu as ama demasiado para deixá-las na posição em que elas estão. But they know and you know that you're only moved by their faith. Porque essas pessoas sabem, e tu sabes também, que tu és movido, tu ages segundo a fé que elas têm. That your hands are tied until they loose your hands through their giving. Mas elas sabem que elas têm as suas mãos cerradas, mas que estão prontas a abrir as suas mãos com aquilo tudo que elas têm. Supernaturally, Holy Spirit, I'm asking you to move on every person. De maneira sobrenatural, Espírito Santo,
eu te suplico que tu estejas tocando cada uma dessas pessoas. Right now, put amounts inside of their hearts to give. Imediatamente agora, que elas sejam tocadas com tudo que tem nas suas vidas. And I know that you will bless them. E eu tenho a plena convicção de que tu as abençoará. Because that's your nature. Porque esta é a tua natureza. You're just looking for an opportunity. Tu estás procurando por uma chance. You're looking for someone that will obey you. Tu estás procurando por aquele que está disposto a te obedecer. Purpose in their hearts right now, Holy Ghost. Ou tu estás olhando nos propósitos da sua vida. To obey you over and beyond what they can think. Que estão dispostas essas pessoas a te obedecer inteiramente, com tudo nas suas vidas. And I ask it in your name, Jesus. E eu te peço no teu nome, Senhor Jesus. Now, there's many of you here that don't have the kind of money the Holy Spirit's telling you to give. Muitos aqui não têm a quantidade de dinheiro que o Espírito Santo está dizendo para você dar. Because there is a level that breaks through Porque in your life. existe nível que arrebenta com todo e qualquer obstáculo. And the only reason we're using money is because that is the symbol of what we prize as possession. A única razão pela qual eu estou mencionando o dinheiro é porque é o símbolo de posse. It could be houses, cars, land, whatever it is. Pode ser terras, pode ser propriedades, pode ser carros, pode ser casas. Whatever it is that's keeping you from trusting God 100%. Qualquer coisa que esteja impedindo de você de confiar em Deus 100%. He's talking to you about that right now. O Senhor está falando para você agora, nesse momento. He's going to want to know, do you believe me? Ele está dizendo que você deve crer nele, que você deve confiar nele. Do you truly take no thought and worry about your life? Que você realmente não vai ter mais cuidado com a tua vida. Because that's what he's asking you to do, you need to do it. E isso é exatamente aquilo que ele está pedindo para você fazer. If you need to make a pledge, se você precisa fazer compromisso, you write down what amount you're going to give. Você pode escrever qual é o montante que você vai dar. When you're going to give it. Quando você for dar. And how the leaders of this conference can reach you, phone number, address, whatever. E aí as pessoas que irão fazer a coleta, a maneira, você deve indicar para eles a maneira como eles poderão entrar em contato com você. E é para você, quando você for ofertar, que você diga o seu nome, o seu telefone, o seu endereço, para que escreva e coloque na oferta, para que num pedaço de papel, para que as pessoas depois possam contactar você através do seu nome, do seu endereço. Outra vez. Quando você for ofertar, se você sentir que você não tem o montante que o Espírito Santo está dizendo para você dar, então escreva num pedaço de papel o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, para que depois as pessoas, os organizadores, possam entrar em contato com você. Everyone understand? Vocês entenderam? Amém? How many have heard the Holy Spirit? Let me see your hands. How many have heard the Holy Spirit speak to you? Let me see your hands. Quantos de vocês sentiram que o Espírito Santo falou com vocês nessa tarde? Levante a mão. Now it's up to you to be obedient. Está com vocês ser obediente. Okay, let me clarify this. Deixe-me esclarecer isto. What you can give today, give. Aquilo que você puder dar hoje, dê. What you have been told by the Holy Spirit to give. Mas aquilo que você sentiu pelo Espírito Santo que That é para dar, that you might not have with you today. e que você pode não ter hoje,
but you will have it in the near future. mas que você terá no futuro próximo. That's considered a pledge. Então considere isso como um compromisso. That's considered a covenant between you and God. Considere isso como se fosse um compromisso entre você e Deus. So you write down that amount and who you are and how the leaders can reach you. E aí então você escreva num pedaço de papel o montante, o seu nome e o seu telefone, a maneira como os organizadores podem entrar em contato com você. And then when I call for the offering, you come and you put it in one of these flags. Então vou chamar aquilo que agora para a realização da oferta, você vem aqui na frente e coloque a sua oferta nas bandeiras. Amen? Amém? Okay. We're going to hold this flag out. We got a flag of Brazil here. And I want all who want to participate Todos aqueles que quiserem participar, to come and put money in the flag. venham e façam sua oferta aqui nas bandeiras. I want you to hold it up, please. Eu gostaria que vocês segurassem as bandeiras. Ele disse, gostaria que vocês segurassem as bandeiras. Isso. Bom. Okay, make room for the people here. Deixem espaço para que as pessoas possam passar por aqui. Deixem espaço para que vamos fazer de maneira ordenada. Quem sabe as pessoas possam vir e sair pelos cantos, vir pelos corredores e sair pelas laterais. Remember what you're doing here this afternoon. Remember what you're doing here this afternoon. Lembre-se, aquilo que você está fazendo hoje. For those who have ears to hear. Para aqueles que têm ouvidos para ouvir. And understand what the Spirit is saying. E para aqueles que estão entendendo aquilo que o Espírito está dizendo. You're making a statement who it is you trust. Você está fazendo uma declaração a Mamon. Está dizendo para ele em quem você confia. If you're satisfied with your life the way it is. Se você está satisfeito com a tua vida da maneira que é, then you don't have to do anything. Então você não precisa fazer nada. But if you want to go into another dimension with God, mas se você quiser andar numa nova dimensão com Deus, you must demonstrate who your God is. Você demonstra quem é o teu Deus. You see, we all have the spirit of mammon attached to us somewhere. Todos nós, de alguma maneira, o espírito de Mamon, ele quer se ligar a nós, quer obstruir a cada um de nós. It is part of the spirit that controls our life. É esse espírito que em parte controla a nossa vida. And it's what creates so much friction in the body of Christ. E é isso que cria tantas aflições no corpo de Cristo. This gentleman is asking to pray for him after, to ask for the spirit of Lord to cast out the spirit of Mammon out of him. I can't do that.
Praise the Lord. Amados, uma irmã veio compartilhar aqui agora que ontem à noite, enquanto a irmã Ana estava nos ensinando a respeito do sangue de Cristo, fala com ela para ela escutar isso aí também. Um casal veio compartilhar agora aqui que ontem à noite, enquanto a irmã estava ministrando a respeito do sangue, havia uma pessoa sentada lá atrás, andando com muletas, não podia mover-se quase, e estava em dificuldade de crer. Os irmãos oraram com ele, ele creu, jogou a muleta para cima e começou a saltar, e saltar, e saltar. E como estava lá atrás, não teve coragem de vir aqui para dizer naquele contexto de ontem, é claro, né? Talvez estivesse embriagado também. Então, talvez tenha ocorrido, por certo, muitas outras coisas deste nível. E nós não compartilhamos para dar a glória ao Senhor. Ok. Praise God. Praise the Lord. O Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Signs and wonders follow those who believe. Sinais e prodígios seguem aqueles que creem. You can become a sign and a wonder. Você mesmo, com a tua vida, pode se tornar um sinal e um prodígio. What you do with your life is always up to you. O que você faz com a tua vida, cabe a você decidir. But if you've learned one thing from this message today, Mas se você aprendeu uma coisa dessa mensagem hoje, the spirit of mammon does not have to control your life. o espírito de Mamon não tem que controlar as nossas vidas. Father, I thank you for the faith of these people. Senhor, eu te louvo, te agradeço pela fé dessas pessoas que vieram aqui à frente. Lord, I ask you Senhor, eu te peço to touch each and every person who gave from obedience. Eu te peço, eu clamo, Senhor, que tu abençoes cada um que veio aqui por causa da obediência. By destroying that spirit of mammon in their life. E aí, com isso, atingindo, ferindo o espírito de Mamon na sua vida. I ask you to activate their faith, Lord. Eu te suplico, Senhor, para ativar a sua fé. For greater and greater steps with you. Para passos ainda muito maiores junto contigo. So that inevitably they become a sign and a wonder for their generation. Para que cada crente em Cristo Jesus se torne um sinal e uma maravilha para esta geração. Multiply this gift, Lord. Multiplica, Senhor, esta oferta. Use it as a tool to build your kingdom here in Brazil. Usa, Senhor, esta oferta como instrumento para construir o teu reino aqui no Brasil. Destroy the false. E para destruir o falso. Break the mingled seed. E que faça o espírito de Mamon ver. Create a pure church in Brazil. Cria, Senhor, uma igreja pura aqui no Brasil. One that can trust you with everything they have. E cada um que possa confiar em ti com tudo que ele tem. Raise up leaders who are sensitive to your spirit and not the spirit of mammon. Levanta, Senhor, líderes que sejam sensíveis ao teu espírito e não ao espírito de Mamon. And we give you praise and glory for what you're going to do in Brazil. E eu já te dou todo louvor, toda glória pelas coisas que tu estás realizando no Brasil. In Jesus' name. No nome santo de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Well, let's give him a big hand clap. Uma grande salva de palmas para o Senhor Jesus. Thank you for your attention. Muito obrigado pela atenção de It's vocês. been a blessing for me to be here. Tem sido uma bênção muito grande para mim estar aqui Amen. com vocês. God bless you. E que Deus os abençoe profusamente. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
hoje à tarde, alguns irmãos talvez tivessem ido arrumar as suas bagagens para quando encerrar a noite já saírem. Nós precisamos ajudá-los a terem a fita desta tarde. Eles não podem ficar sem este ensino extraordinário. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, aqui está uma caixa de vídeos, ou uma bolsa. Este é um material do Ministério da Irmã Neuza, que só chegou hoje, era para chegar desde o início. São fitas de estudos muito preciosos. Chegou hoje. Os que estão aqui podem falar com os outros e ainda podem adquirir esse aqui, as mãos limpas. Como identificar para interceder, este assunto precioso, identificar para interceder, armadura de Deus, entidades, coro da igreja, restauração sexual, maldição familiar, espíritos aprisionados e intercessão. São todos estudos estratégicos preciosos. Chegaram agora à tarde.